4 de maio de 2018. Time quase inteiro de reservas do Palmeiras dá conta do recado, ganha fácil do Alianza Lima no Peru. E Verdão segue como melhor campanha da Libertadores em 2018. Pensando na Copa do Brasil, técnico Fábio Carilli deve promover 6 alterações na equipe do Corinthians para o jogo de domingo contra o Ceará, em Itaquera. De volta ao time do Santos, Eduardo Sacha fala de maneira polêmica sobre o reencontro com um velho desafeto, o atacante Luan. O Santos visita o Grêmio neste domingo, em Porto Alegre. São Paulo faz os últimos ajustes antes da partida contra o Atlético Mineiro. A garra, a força e os recordes de Ariadna servem de inspiração para o Veracruz Campinas, que enfrenta o Blumenau domingo pelas semifinais da LBF. E ainda, torcida vascaína invade treino em São Januário e Federação Paulista nega pedido do Palmeiras para impugnar final polêmica do Paulistão. Muito boa noite, chegou a sexta-feira, hoje tem Chico Lang e Celso Cardoso e a gente começa falando que o time quase inteiro reserva do Palmeiras foi muito bem ontem contra o Alianza Lima no Peru, conseguiu a terceira vitória fora de casa para o Verdão nessa Libertadores, um show particular aí do Moisés, né? O time de Roger Machado mostrou a força do elenco, segue como a melhor campanha na competição. Olha só como foi. A Alianza não tinha mais chance de classificação. Então, esperávamos que eles jogariam para cima, porque não tinha muitas preocupações. Então, sabíamos que seria um jogo muito aberto e quem tivesse o controle e aproveitasse melhor as chances, teriam grandes chances de vencer a partida. E o time teve um grande mérito por jogadores que não vinham atuando por muito tempo. Conseguiram fazer um grande jogo e mostrar que o Palmeiras não tem só um time forte, tem um elenco muito qualificado. Com essa vitória, nos colocamos como primeiro do grupo. Mas é importante que a gente consiga, ou tente, ao menos, conquistar os pontos que nós jogaremos na última rodada em casa, que nos dão a condição de poder ser o primeiro no geral. Isso é uma vantagem importante. Agora, essa condição que nós alcançamos nesse momento da competição foram pelos nossos méritos. O que os adversários não fizeram até esse momento ou farão para conquistar a classificação não nos diz respeito. Nós queremos os pontos restantes porque eles podem fazer diferença lá na frente. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Palmeiras nem estava com o time titular, conseguiu uma vitória importantíssima, 3-0 sobre o Alianza Lima. Nem precisou fazer muita coisa para conseguir essa vitória, mas uma vitória que deixa o Palmeiras na condição de melhor time da Libertadores América. Então, é um feito e tanto para um time que tem sempre a cobrança, a velha história, investiu mais, tem os melhores jogadores, tem o melhor elenco, por aí vai, e que acaba pesando sobre os ombros. Então, no Palmeiras, talvez não, com certeza, desde que tem esse renascimento de um investidor forte, é a melhor campanha que o Palmeiras faz numa Libertadores América. Significa que vai ganhar? Não significa que vai ganhar. Eu me lembro do River Plate, que entrou com o pior classificado na primeira fase, era o 16º, eliminou o Boca, que tinha sido o melhor, e foi campeão da Libertadores ao final. Mas coloca o Palmeiras como um dos principais favoritos, se não o maior favorito. Essa é a questão, porque se o Palmeiras terminar a fase em primeiro lugar, pode definir todos os jogos em casa até o final do campeonato, caso o Palmeiras chegue lá. E para mim isso é uma vantagem e tanto. Sem falar que dá moral, dá credibilidade, os adversários passam a olhar o Palmeiras de uma maneira diferente, não só como um time que investiu muito, mas um time que é extremamente competitivo e competente. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a Michele também. E a você, telespectador, né? Eu acho o seguinte, eu já penso diferente. Esse negócio de você ganhar o primeiro turno, ou ser o melhor na primeira fase, em termos de Libertadores, não quer dizer absolutamente nada. Você mesmo citou o caso aí do River Plate, que foi realmente surpreendente, ficou em último lugar, classificou na Bacia das Almas, pegou o Boca Juniors, eliminou o Boca Juniors na oitava de final. Isso. E eu me lembro também que o Corinthians foi eliminado pelo Guarani, né, do Paraguai, fazendo uma campanha brilhante na primeira fase.
pegando adversários muito mais difíceis que o Guarani do Paraguai. Aí perdeu de 2-0 lá e 1-0 aqui. Então, quer dizer, é um torneio muito traiçoeiro a Libertadores. Como qualquer torneio mata-mata. Fase de classificação não quer dizer absolutamente nada. Isso serve para o Brasil também, que vai disputar a Copa do Mundo, para todos esses favoritos que estão aí, Argentina, França, Bélgica, né? Sei lá mais quem, Alemanha, porque é um torneio que é complicado. A primeira fase é uma competição. Quando muda para decisão, muda totalmente o critério de você seguir na competição, né? Então você tem que ter 2 vitórias, um empate e uma vitória, ou você tem que fazer maior número de gols, né? Isso conta também, não é verdade? Seguir de 3-0 e perde de 4-0, não adiantou nada, você perde a classificação. Quer dizer, então é uma coisa que é complicado. O Palmeiras está bem, é evidente, está ganhando. Esse Aliança Lima é um time ruim, né? Fez 1 ponto só até agora na Libertadores. E 1 gol só. E 1 gol só. Quer dizer, é um time abaixo da crítica, pior que o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama está até melhor. Então você vê que não dá para parâmetro de comparação. O ideal foi que o Roger Machado colocou reservas, né? E os reservas saíram bem. Sim. Isso que é legal, porque botou moral para os reservas se animarem a continuar na competição com o mesmo empenho que os titulares, né? Então, nesse aspecto foi bom, psicologicamente foi bom, mas resultado, vamos de leve que o Santos é de barro. É uma competição complicada essa Libertadores. E a enquete desta sexta-feira aborda a situação do grupo 8 da Libertadores do Palmeiras. Para a última rodada, o Boca Juniors precisa vencer o Alianza Lima na Bombonera e depende que o Verdão pelo menos empate contra o Júnior Barranquilla em casa para passar de fase. E aí surge a dúvida, você acha que o Palmeiras deveria entregar o jogo contra o Júnior Barranquilla para prejudicar o Boca Juniors? Sim ou não? Seu voto lá no site gazetesportiva.com. E aí, Celso? Seria de uma pequenez gigantesca. É feio, né? É feio. Tu já tem técnico supercampeão que já entregou o jogo até para ter vantagem lá na frente. Mas enfim. Mas obteve a vantagem ou o erro mandou a conta? Não, acabou sendo campeão. Acabou sendo campeão. Mas é de um pragmatismo que eu acho nojento. Você quer ser campeão? Seja de maneira limpa, entendeu? Não precisa, sabe? Claro, o Palmeiras pode entrar em campo contra o Atlético Júnior e perder o jogo. Pode acontecer. Sim, mas jogando... Pode acontecer. É problema do Boca Juniors que não jogou bem. Mas daí, entregar, pensando justamente nessa... Não, obviamente que não. Ou é jogo e vale tudo, Chicão? É jogo e vale tudo. Se tem a brecha? É jogo e vale tudo. Eu acho assim, eliminar o Boca na primeira fase vai tirar um dos bichos papões da Copa. Um peso. Jogar a pá de cal em cima, entendeu? Se foi para entregar o jogo, entrega. Porque é o seguinte, mas é verdade, porque o Boca pode fazer o que o River fez há 2 anos atrás. Foi muito mal na fase principal, passou para outra fase, se classificou na Bacia das Almas. E aí? Né? E aí surpreendeu todo mundo. O Boca Juniors não se brinca. O Boca Juniors é um time que tem tradição, que tem camisa. E tem gente para conseguir reverter uma situação ruim. Se não tem agora, na próxima fase vai ter. Porque tem sempre investidor que vai lá e salva a pátria. Entendeu? Então, quer dizer, é complicado. Se dá para eliminar agora, tem que eliminar. Eu penso assim. É a mesma coisa serve para o Palmeiras, para o Corinthians, esses bichos papões, né? Grêmio, mas eu acho que o Corinthians e o Grêmio não vão passar por isso. Mas, enfim, é complicado. Eu se pudesse tirar o Boca Juniors, eu tirava de cara. Mandava um time reserva para jogar aí. Já avisava a torcida. O Roger tem até esse direito de colocar time reserva, o que não significa que vai entregar, né? Pode perder com o titular, pode perder com o time reserva. Olha aqui, pode ganhar com o titular, pode ganhar com o time reserva. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. O Palmeiras, para prejudicar o Corinthians, entregou o jogo na Arena Barueri. O Deola começou a fazer defesa, os caras começaram a jogar coisa no Deola, para o Deola deixar a bola entrar. Eu não me lembro contra quem. Fluminense. Foi contra o Fluminense. Aí depois, o São Paulo, do Rogério Ceni, também perdeu para o adversário, não me lembro quem, para prejudicar o Corinthians, né? E o Corinthians, para dar o título para o Flamengo, viu que a coisa não ia mesmo, né? Um ano anterior, um ano antes, deu praticamente o título para o Flamengo, entregando o jogo, né? O tal de Federico perdeu um gol que, Ave Maria, debaixo do gol. Então é assim, eu acho o seguinte, o brasileiro tem memória curta, né? Mas que todo time às vezes faz uma bobagem, e entrega o jogo para prejudicar o adversário. E eu acho que tirando o Boca...
melhor. Para você que é palmeirense, como o nosso diretor Rodolfo II, que voltou de férias, é o seguinte, duas matérias bem legais para você conferir no site gazetesportiva.com. O Palmeiras é o segundo no ranking de times que mais arrecadou ano passado, arrecadou mais de 500 milhões de reais, mas também tem uma das maiores dívidas aí do futebol. Então entra lá, tem uma galeria de fotos mostrando tudo isso. E hoje completa 10 anos do último título paulista do Palmeiras. Tinha naquela época Luxemburgo, o goleiro Marcão, tem uma série de fotos para você relembrar, tá bom? Veja lá, gazetesportiva.com. Liga Europa, o Atlético de Madrid ganhou do Arsenal e garantiu a classificação para a final da competição. O adversário dos espanhóis vai ser o Olympique de Marselha, que perdeu do RB Salzburgo por 2-1, mas garantiu a vaga na final, porque no jogo de ida venceu a equipe austríaca por 2-0. Aí, Celso, eu fiz essa pergunta para o Flávio, outro dia na redação. Ontem, né, quando aconteceu o jogo, antes dele vir para fazer o programa com você. E eu perguntei a ele, na quarta-feira, eu perguntei para ele, afinal de contas, o Diego Costa, ele é melhor que o Gabriel Jesus, melhor que o Firmino? Será que é uma boa ele ir para a seleção da Espanha, que agora ele já está naturalizado espanhol? Ou se ele vai ser convocado pela seleção espanhola? O Flávio, acho que sim. E eu tenho minhas dúvidas. O que você acha? Não, acho que vai ser sim. Falta um jogador como esse na seleção da Espanha. Agora, o que chama atenção é a competitividade do Atlético de Madrid, né? Muitos que torcem o nariz para o estilo do futebol, mas já chegou em Liga dos Campeões da Europa, chega de novo agora na Liga Europa. E é um time extremamente competitivo. E é do Simeone. Exatamente. Está de parabéns lá o Diego Simeone. Que batia até na sombra quando jogava, né? Tem essa também. E o time dele também não alivia muito, não. Não. Semifinal da Liga de Basquete Feminino. Blumenau e Veracruz Campinas fazem no domingo às 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo da TV Gazeta, o primeiro confronto da série Melhor de 3 no ginásio Galegão em Blumenau. Para chegar à final da competição, a equipe de Campinas aposta na força de uma cubana que anda batendo recordes na temporada. Veja com Fernando Gavini. No jogo contra São Bernardo, que classificou o Veracruz Campinas para a semifinal da Liga de Basquete Feminino, Ariadna estava inspirada. Bateu 2 recordes da temporada ao mesmo tempo, ao marcar 34 pontos e pegar 20 rebotes. Realmente esse domingo foi até bem surpreendente, porque o bom de algumas coisas é quando elas acontecem e você nem espera. Então, como eu falei, virou uma consequência, foi uma grata surpresa. Ter se transformado na maior pontuadora e na maior reboteira em uma única partida da LBF na temporada não é exatamente uma novidade para a Ariadna, que acumula recordes ao longo da carreira. 3 vezes campeã da LBF, ela já foi 2 vezes eleita a melhor jogadora da liga e ainda é a maior cestinha da história da competição. Até porque é algo que fica na história depois de tudo que você constrói. Esses recordes fazem parte da sua carreira como atleta. E é um reconhecimento também a tanto trabalho, como eu falo. Ninguém sabe o que vem por trás, mas com certeza tem muito treino, muitas horas extra. A rotina de treinos e jogos atrapalha os estudos, mas ela não se incomoda. Para a Ariadna, nada é mais importante do que ganhar. Neste domingo, ela certamente será peça-chave para o Veracruz contra o Blumenau na primeira partida da semifinal, que será transmitida ao vivo às 3 da tarde pela TV Gazeta. Mais um passo que ela quer dar rumo ao 4º título de sua trajetória na LBF. Tenho 3 títulos já, então com certeza a meta é a gente ganhar o 4º. Então a nossa meta, como a gente fala, é o jogo de domingo. E o segundo jogo aqui em casa. Primeiro a gente tem que se concentrar nesse jogo lá domingo, que é um time que a gente tem que entrar para dar o nosso melhor. Agora não é momento de pensar em estatística, não, porque se a gente ganhou os 2, nós temos consciência da nossa qualidade, mas em momento nenhum a gente pode entrar nem desconcentrada nem relaxada. Muito, aliás. Demais. Joga muito, demais. muito. Aliás, joga muito esse time do Veracruz Campinas. Ela vai bem no garrafão. Invicto esse time do Veracruz Campinas. Campanha impecável. Ainda assim, o Vendramini ainda cobra muito das meninas, que é sempre a excelência. Enfim, tem mais um jogo, o jogo em Blumenau. O Blumenau pode equilibrar as coisas justamente por jogar em casa, mas o favoritismo no confronto é do Veracruz Campinas. E você vai acompanhar, para variar, claro, sempre com exclusividade aqui na TV Gazeta. Domingo, 3 da tarde. Claro que a espera é um pouquinho mais cedo, 10 para as 3. E você vai ter tudo sobre mais esse jogaço da LBF. LBF na Gazeta.
A invadir, sabe por quê, Rodolfo? Eu invadi porque eu tô emocionada. Hoje é um dia muito importante. Hoje, Celso Cardoso, fecha no Celso, completa 20 anos apresentando Gazeta Esportiva. Parabéns, Celcinho. Olha, você tá aqui. Já curtiu o seu negócio lá. 20 anos. 20 anos não são 20 dias, nem 2. O mesmo programa, fico muito orgulhoso. Né? Para mim é um feito, obviamente, ainda mais considerando, né, a estabilidade da profissão. Então, agradeço a TV Gazeta pela oportunidade, né, que me deu e de construir essa carreira que para mim é uma carreira muito bonita. Linda! Né? Eu gosto muito e também não vou me emocionar, mas é uma história. Né? E para ter uma ideia, quando eu estava estreando no programa, a Michele era estagiária. Oh, meu Deus! A Michele era estagiária, a gente gravava lá no outro estúdio. Eu estava lembrando isso. Pois é. Ele estreou na bancada do Gazeta Esportiva e eu atendia telefone no programa Gazeta Meio-Dia da Maria Lídia. Então eu ficava olhando ele sentado ali na bancada com a Ana Paola. Com a Ana Paola. É verdade, os dois foram lançados no Gazeta Esportiva na mesma época. Estreamos no mesmo dia, né? Era o novo formato do Gazeta Esportiva com a Ana Paola e comigo. Mas ele ficou só 2 anos com a Ana Paola e há 18 anos tá comigo, gente. Dá com a gente, né, Chicão? É verdade. Você quer um beijinho também? Pode dar um beijinho também, não tem, né? Lindo, que bom, gente. É muito bom ter você aqui. Que o Celso Cardoso, gente, para quem não conhece ele pessoalmente, ele é uma pessoa íntegra. O que ele é aqui, ele é do lado de fora. Assim como o Chico Lang, que é uma pessoa maravilhosa. O Chico Lang faz um tipo, né? Pô, como é que você aguenta o Chico Lang? Chico Lang faz um tipo, um personagem, porque é um homem também maravilhoso. Então, assim, tenho muito orgulho de trabalhar com vocês dois. Obrigado, e parabéns, Celso Cardoso, 20 anos. Chico Lang tá... Fico você muito já conhece feliz. Essa figura maravilhosa aqui, né? Que sei lá, com uns milhões de anos. Não, mas uma coisa me impressiona no Celso, só para completar, é o seguinte, é o senso de profissionalismo dele. É demais. Eu sempre falo isso para ele e ele fica achando que eu estou tentando lançar, mas não estou. Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair, é um cara que, sabe, tem assim uma responsabilidade enorme e os comentários dele são pensados, são assim... Ponderados. Às vezes ele me segura em muita coisa que eu quero falar aqui também e já me evitou alguns processos por isso, né? Mas ele é um profissional, assim, exemplar, assim, em termos de... Eu, quando ele trabalhava como repórter, eu adorava quando eu mandava ele fazer a matéria, que eu era chefe de reportagem já, e a matéria que você pedia, ele fazia e vinha com outras coisas mais por conta dele, que ele observou lá. Que legal. É um cara muito criterioso. Quando ele assumiu essa posição de comentarista, eu achei justo, mas fiquei triste, porque perdeu um excelente repórter também. Né? O Celso é muito criterioso. Você vê nas narrações dele como ele é, detalhista e tal. Então, parabéns, Celso, por esse profissionalismo. Obrigado. E você sabe que a gente está junto, já vai fazer eu que agradeço um tempão, né? 27 anos. Né? A propósito, aliás, queria agradecer mandar vocês beijo, pelo carinho. Eu queria também mandar um beijo de parabéns para o querido Bruno Correia Brito, que é filho do chefe Brito, que é São Paulino, está fazendo aniversário hoje e é fãzaço da gente, acompanha sempre aqui o Gazeta Esportiva. Então, Bruno, um grande abraço para você, parabéns, felicidades. O Brito lá do, como se chama? Do Quiche. Beijo para todo mundo. Chefe Brito, extremamente competente. Maravilha, e como faz coisa gostosa. Celso, parabéns para você. São 20 anos, gente, né? E não mudou quase nada. Vocês veem a foto no Instagram do Celso. Um pouco menos de cabelo. Tá mais charmoso, Celso. E domingão, um pouquinho mais tarde, 9 da noite, você pede aquela pizza ali com a sua família, e aí você vai ter um encontro, sabe com quem? Com o Chico Lang, Flávio Prado, toda a turma do Mesa Redonda no Futebol Debate. O programa vai estar imperdível, com a presença do diretor de futebol corintiano, Duílio Monteiro Alves. Então a gente vai falar muito sobre o Timão e também tudo sobre a 4ª rodada do Brasileirão. Fica o convite para você, eu vou estar te esperando domingo a partir das 9 da noite. Certo, Chicão? Certíssimo. E olha, pode ser que tenha um convidado surpresa aí, hein? Sério? É, do Corinthians. Oba! Se ele estrear e marcar gol, é capaz dele aparecer por aí. É isso aí. Então fica ligado, não vou falar nem o nome dele, mas começa com R. E termina com R. E termina com R. RR. Sério? Sério? O Roger? O bicho vem aí. Se ele estrear legal, se for estrear bem, o bicho está sentado na mesa aí, o nosso querido RR aí, que não vou falar mais nada. Não vou avisar uma coisa, será? Entendeu como é que é? Entendi. Então é isso.
Um dos assuntos do Mesa de domingo também vai ser o Derby de Campinas, né, que acontecerá amanhã entre Guarani e Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro. A gente fez uma série de reportagens especiais essa semana lá no site gazetesportiva.com e o repórter Adriano Dolfi, aqui pelo programa Gazeta Esportiva, foi conversar com antigos ídolos das duas torcidas para explicar para a gente um pouquinho sobre essa grande rivalidade do interior paulista. Se existe uma rivalidade acirrada, é a do derby campineiro. Os números comprovam. Em toda a história, foram 66 vitórias para o Guarani, 62 para a Ponte e mais 62 empates. Eu lembro assim, alguns derbys desde de categoria, né, era o juvenil C, né, vamos falar que é o infantil, de 15, sub-17, sub-20. Ali já tinha rivalidade? Já muita rivalidade aqui, desde o do sub-9, vamos dizer. Eu estudava num colégio próximo ao estádio da Ponte Preta e tinha alguns jogadores do Guarani que também estudavam. Então a gente só podia ser amigos lá dentro do colégio, entendeu? Por lá de fora não era permitido você ter amizade com os jogadores do Guarani. Acirrada também entre as torcidas. Desde 1912, quando foi disputado o primeiro derby, não foram poucos os episódios de brigas generalizadas dentro e fora dos estádios. De um lado, o Guarani Futebol Clube e do outro lado, a Ponte Preta. Uma rivalidade separada por uma avenida e apenas alguns metros de distância, que está voltando a agitar a cidade de Campinas depois de 5 anos. Começa a nascer novamente aquela rivalidade, né, a rivalidade que sempre existiu, já há um bom tempo, né, que deixamos de ter esse derby. Eu acho que vai ser ainda mais, uma expectativa muito maior ainda, por motivo, né, do tempo, né, que faz tempo que não acontece. O último derby aconteceu em 2013, 3-1 para Macaca, mas teve muito jogo marcante na história. Careca e Oscar, ídolos das torcidas, se lembram bem. O que mais me marcou, que foi o início da minha carreira, e eu tive a felicidade de enfrentar no Brinco de Ouro, tive a oportunidade de fazer uma grande partida e além dessa grande partida, de fazer os 2 gols, né, dando a vitória ao Guarani. Eu acho que o mais marcante, que eu me recordo, foi um jogo lá no Majestoso, e numa bola que ia saindo para a linha de fundo, o goleiro, me parece que era o Birigui, se esforçou para não deixar ela ir para a linha de fundo, né? E deu um tapa, puxou ela para dentro, né? Só que o De Rossi, nosso jogador, estava atrás, aproveitou e acabou fazendo o gol. Que as duas equipes possam resgatar essa atmosfera vitoriosa, saudável para Campinas e principalmente sem violência. Anote aí, o reencontro será no dia 5 de maio, no Brinco de Ouro da Princesa. Ô Celso, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. E junto com o Comercial e Botafogo lá em Ribeirão Preto, que infelizmente os times praticamente acabaram, né? Mas em Campinas ainda você pode ter essa alegria de ver esse jogo. E eu me lembro desse gol aí. Não foi o Birigui não, Oscar, foi o Neneca. O goleiro era o Neneca. E ele espalmou para dentro, aí o De Rossi pegou na corrida e fez o gol, né? E a hora que como tinha centroavante naquela época, hoje o Corinthians para contratar um centroavante foi um terror, não achava em lugar nenhum. E lá em Campinas você tinha Careca, De Rossi, estava tudo lá, esperando ser contratado. E não tinha tanto assim aquela, vamos dizer assim, aquela ganância do futebol de exterior, né? Que vinha aqui e levava todo mundo de 5, 6 vezes. Você tinha que vir para a capital, jogar num time grande, e aí sim... Você brilhava. Você brilhava. Foi o que aconteceu com o Careca, né? Que depois foi para o Napoli. Até nos anos 90 era assim, né? Até nos anos 90. A partir dos anos 80, depois da Copa de 82, que começou a revoada lá para o futebol italiano. Mais para frente ainda, viu, Chico? Depois, sim, o Zico foi para a Itália. O Zico foi para a Itália, o Tânio Cerezo foi... O Sócrates foi, tomou uma passagem pela Fiorentina. É que o futebol italiano na época era uma espécie de futebol espanhol hoje. Né? Isso, era muito forte, a né? grande vitrine. A economia italiana estava em terceiro lugar no mundo, né?
Agora você vê que hoje você não tem mais essa qualidade. Júnior foi jogar na Itália. Foi jogar na Itália, o Júnior também. Casagrande, o Leandro, aquele que era lateral direito nessa época do Flamengo, que era um baita no lateral. Também, enfim, era difícil. O Carlos Alberto Torres, que faleceu há pouco tempo, há um ano e meio atrás, ele foi jogar no Cosmos. Né? E foi jogar lá de quarto zagueiro, ainda voltou para cá, foi técnico do Corinthians e tal. Enfim, era um futebol de qualidade. Hoje, infelizmente, você quer ver um futebol de qualidade, você tem que ligar num campeonato, sei lá, inglês, alemão, você tem que ligar no campeonato espanhol, que a qualidade toda que estava aqui foi para lá. E foi muito cedo para lá. Aqui, antigamente, não. Até os anos 80, 90, quem curtiu esse futebol, Ponte Preta e Guarani, nossa, era um jogo para você pagar ingresso, ir até lá e pagar o ingresso para ver. De tão bons jogadores que tinham, né? Hora de conferir a 4ª rodada do Brasileirão. 2 partidas acontecem amanhã. O Vasco recebe o América Mineiro às 7 horas em São Januário. No mesmo horário, São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro no Morumbi. Domingo, às 11 da manhã, o Corinthians joga com o Ceará na Arena em Itaquera. 4 da tarde, tem Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada, Vitória e Fluminense em Salvador e o Flamengo encara o Internacional no Maracanã. Às 7 da noite, jogam Sport Bahia na Ilha do Retiro e Grêmio e Santos em Porto Alegre. Chapecoense e Paraná fecham a rodada na segunda, 9 horas em Chapecó. América Mineiro, né? Eu falei, América Mineiro, 7 horas em São Januário com o Vasco e o Atlético Mineiro contra o São Paulo no Morumbi. E depois de levar 4-0 do Cruzeiro e ser eliminado na Libertadores, o clima no Vasco esquentou de vez. Campeão, golpista, campeão, golpista. Não é de hoje que o ambiente está conturbado no Vasco da Gama, mas a situação passou de qualquer limite razoável na manhã desta sexta-feira. Cerca de 40 pessoas invadiram o treino em São Januário para protestar contra os jogadores e diretoria após a goleada sofrida em casa diante do Cruzeiro pela Copa Libertadores. O protesto virou confusão após o gramado ser invadido. Enquanto os seguranças tentavam conter os invasores, alguns estampidos foram ouvidos. Vai dar tiro! Nós só quer conversar! Apesar de afirmarem durante a gravação que se tratavam de disparos de arma de fogo, há quem diga que na verdade eram rojões. A polícia chegou 1 hora após a invasão, porém ninguém foi preso. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, acredita em motivação política para o incidente. Na Libertadores, nós passamos pelas 2 fases da pré-Libertadores e, de fato, não fomos bem nessa fase da Libertadores. Acho que isso pode ser, sim, algum motivo de insatisfação para a torcida, mas acho que essa manifestação é minimamente estranha. Eu acho que a torcida deve se manifestar, a gente está aberto às manifestações, às críticas, mas que elas devem ser pacíficas e não da maneira como aconteceu. Ontem à noite, eu recebi algumas informações da possibilidade de manifestação. E aí tomei o cuidado de pedir ao responsável pela segurança que reforçasse a segurança, que tomasse cuidado com os portões, que a polícia fosse comunicada, e o que parece é que foi, ou pelo menos me informaram, que a Polícia Militar foi informada dessa possibilidade. E aí me surpreendeu que, apesar de todos esses cuidados, essas pessoas conseguiram ter acesso ao clube, né? Em relação à arma, tiro, eu também ouvi dizer, e a atitude que o clube vai tomar é sair daqui, ir à delegacia e prestar queixa e pedir que a polícia apure todos esses fatos, inclusive se existe interesses outros por trás de tudo isso. O clube tem segurança. Se algum é policial e anda armado, acho que não deveria. Não sei, tem segurança também, entre aspas, né? Porque teve a invasão, cerca de 50 torcedores. Chico, é mais do mesmo. É assim, é no Vasco, semana passada foi no Flamengo, no aeroporto, já foi no Santos, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo.
no Fluminense, sabe? Quer dizer, no Cruzeiro, no Atlético. Enfim, são situações que se repetem e ninguém faz nada para mudar, sabe? As autoridades se calam, os dirigentes são coniventes, não garantem a segurança que o patrimônio deles requer, né? Que é o que são os jogadores, e os próprios jogadores não se mobilizam. Eles são vítimas disso aí, mas não se unem para... Sabe, para mim é muito simples, Chico. Tem violência? Não tem jogo. Não vamos para campo do jogo, dane-se... Desculpa, mas aí eu estou falando no ponto de vista da categoria. Dane-se televisão, dane-se federação, dane-se clube, dane-se CBF, enquanto não apresentarem, sabe, uma medida que garanta a segurança do profissional, ninguém joga. Não, e o pior de tudo, Celso, é que a polícia chegou uma hora depois, cara. Isso porque depois, já sabiam que ia ter... E o presidente aí do Vasco dizendo que avisou a polícia um dia antes, que poderia ter uma invasão ou coisa parecida. Então, quer dizer, você vai culpar também o segurança do Flamengo, ou do Vasco, para andar armado? Não tem como não andar armado no Rio de Janeiro, né? Não tem como. Não tem polícia, a polícia é corrupta, tem intervenção militar. Quer dizer, então, é complicado. O Rio de Janeiro, hoje em dia, o quanto menos você for num lugar que tenha público, é melhor, né? Procurar os lugares vazios, porque onde tem público dá confusão no Rio. Negócio impressionante. Cidade que já foi capital do país, né? Guanabara já foi capital do país, né? Aliás, isso é muito mais digno de revolta do que uma eliminação precoce na Libertadores na América, me desculpe. Bom, e nesta sexta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, Antônio Olim, negou o pedido do Palmeiras para impugnar o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O Verdão juntou um material de 100 páginas, alegando interferência externa na arbitragem de Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza naquela partida, mas o presidente do tribunal alegou que o Palmeiras perdeu o prazo para o pedido de impugnação, que, segundo a Federação Paulista, seria de 48 horas após a realização do jogo e que só foi feito 17 dias após a final. Com a decisão de Olim, não há como o clube recorrer mais nessa instância. Se decidir apelar, o Palmeiras ainda pode levar o caso para instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e a Corte Desportiva Internacional. Em entrevista ao canal Fox Sports, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, questionou a forma com que o Tribunal Paulista analisou o caso. Segundo ele, o TJD não denunciou a interferência externa, não denunciou os membros da arbitragem por inúmeras infrações, como o uso de celular no gramado e o delegado falando com a arbitragem. Ainda segundo o mandatário alviverde, os fatos foram comprovados por fotos e vídeos e, mesmo assim, o tribunal encerrou o inquérito em 7 dias com várias evidências e contradições. Michele, é uma situação que ficou complicada porque o Palmeiras criou essa complicação, né? Porque eu me lembro muito bem que depois do jogo, o Olim falou, tem 48 horas para entrar na defesa. E o Palmeiras não entrou 17 dias depois. Quer dizer, já entrou... fora do prazo. Fora do prazo, né? Todo mundo sabe aí que eu estou sendo processado por um jogador do Palmeiras e eu tinha 15 dias para me defender, de 15 dias úteis. Se eu não entro, eu perco a ação. Revelia, Então, você tem, é julgado a revelia. Então, o Palmeiras perdeu o prazo da ação e fez todo esse carnaval para, sei lá. E eu acho que o Palmeiras vai acabar indo lá para o exterior, o Superior Tribunal da CBF não vai aceitar, isso aí também vai negar, igualmente como fez o Olim, ou do curso de prazo, ou porque, sei lá, é insuficiente as provas que o Palmeiras oferece, né? E, de fato, eu não vi o que essa empresa fez, mas não tem nada gravado, não tem nada, é tudo ao longe, você amplia, não tem qualidade, a imagem ampliada, né? Aí o cara bota o dedo no ouvido, coça o ouvido, fala que tem um ponto. Quer dizer, a gente sabe, ponto é isso aqui, que a gente usa, isso aqui, ponto é isso aqui. Deixa eu ir pro vazio. É um negocinho pequenininho que você põe no ouvido e você vai conversando, né, Michele? Com o Rodolfo. O Rodolfo aqui, ó o Rodolfo. Oi, Rodolfo. Isso aqui é um ponto. Para você ter isso aqui, você tem que ter vamos dizer assim, uma aparelhagem
necessária, né, dentro do estádio, para que você seja ouvido, não é de fora. Não é que vão falar com o rádio com você de fora, não. A gente tem todo um aparelhamento aqui dentro, né? Todo um aparelhamento técnico. Então, um cara usar um ponto dentro do Palmeiras, o Palmeiras tem que saber que tem alguém usando ponto. Então, quer dizer, é complicado. E pelo jeito, quem usa... Põe o ponto, Chico. O Rodolfo está pedindo para você pôr o Quem tinha ponto aí no caso, era, além de nós três aqui, era o trio de arbitragem, né? O quarteto de arbitragem. Agora, é complicado, é uma situação delicada, e eu acho que o Palmeiras vai perder essa. Não tem como. Agora, fala, Chico. Já perdeu. Hora de falar do Corinthians, que vai ter uma equipe cheia de reservas no confronto contra o Ceará. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Para o técnico Fábio Carilli, a expulsão infantil de Emerson contra o Independiente pela Libertadores já está resolvida com o atleta no âmbito disciplinar. E a decisão de punir ou não o jogador já foi tomada. Mas essa questão foi tratada internamente. Errou, a gente já conversou e já está tudo resolvido. Caso Emerson resolvido, é hora de pensar na partida de domingo contra o Ceará pelo Brasileiro. E pela sequência de muitos jogos consecutivos, o técnico Carilli avisa que vai mudar muito a equipe para o jogo de domingo. Umas 6 mudanças vão acontecer, ainda não sei, claro que eu tenho uma ideia na cabeça, mas esperando também o departamento médico e fisiológico para acontecer, mas umas 5, 6 substituições vão acontecer daquilo que vem jogando. Apesar de tantas mudanças, a dúvida de começar ou não com Pedrinho continua. E Roger ainda não tem estreia confirmada. Tem um jogo decisivo na quinta-feira onde eu não posso contar com o Roger, aí você tem que mudar as ideias, as triangulações, a forma de jogar pelas características de ter um 9. Não gosto muito disso. Outra questão levantada foi a do garoto Matheus Matias, que veio do ABC e até agora não estreou. O corpo dele está passando por um processo que ele tem que acostumar, ganhou alguns quilos aí, até uns dias atrás eram 5 quilos, não sei se isso mudou. Né? Então a gente tem que ter muita paciência, também é um jogador que sabe o que faz, é um jogador de área, que finaliza bem, tem melhorado a sua intensidade, né? E aos poucos vai chegar a um ponto. Determinar assim, uma data, pode ser a qualquer momento, dependente do jogo. Pode ser domingo, o Ceará bem fechado, não sendo um jogo de transição e colocar ali dentro da área. Então depende muito do momento. Depois da partida contra o Ceará, o Corinthians terá jogos decisivos e importantes pela frente. Vitória pela Copa do Brasil, Deportivo Lara pela Copa Libertadores da América e no meio dessas duas partidas, o clássico, o reencontro contra o Palmeiras. Aliás, esta partida já é assunto por aqui. Chegando próximo desse jogo é o que eu vou pedir. Sem confusão, chegar firme, chegar duro, chegar leal, faz parte do futebol, mas sai de confusão, nada de largar braço, nada de largar um bico na bola, que isso daí é feio para o futebol e acaba tumultuando. Esse vai ser meu pedido. Celso, o Corinthians tem 2 desafios que ele não pode deixar passar. Primeiro, tem que ganhar do Deportivo Lara. Para se classificar e fim de conversa, aí fica mais fácil a classificação. E não pode perder do Palmeiras na Arena. Isso aí é ponto de honra. Imagina o que vai ser esse jogo. Então você imagina o que vai ser esse jogo. Por mais que o Carilli peça para os jogadores darem um tempo, por mais que o Roger Machado seja um cara equilibrado, como nós vimos aqui no Mesa Redonda domingo passado, vai ser difícil, mas vai ser duro segurar os ânimos. Eu acho que, não sei não, pelo andar da carruagem vai dar um empatezinho nesse negócio aí, porque ninguém vai querer perder. Essa é a grande verdade, né? Chega, né, de confusão. Chega. O Santos viaja até Porto Alegre, onde no domingo encara às 7 da noite o Grêmio. O duelo vai marcar o reencontro de 2 atacantes que andaram se estranhando ultimamente. Acompanhe com Jonas Campos. Recuperado de um edema no tornozelo direito, Eduardo Sacha será a principal novidade do Santos para o duelo contra o Grêmio domingo em Porto Alegre. Terrinha que ele conhece bem. Bom, estou feliz principalmente por estar voltando a jogar depois de 2 jogos fora. Fiquei feliz por não ter sido nada mais grave, apenas uma pancada mesmo. E feliz por estar voltando, sim, onde eu nasci, onde eu me criei.
O que tiver de ingresso para nós jogadores, eu vou pegar de todo mundo e dar para meus amigos, familiares, para lotar a parte dos nossos torcedores lá, para a gente, quem sabe, fazer uma bela festa. Palavras de quem jogava no Internacional e sabe bem como é enfrentar o rival deste domingo. Nos tempos de Grenal, Eduardo Sacha se envolveu em algumas polêmicas e ganhou um desafeto, o gremista Luan. Com certeza eu espero muitas ofensas lá, pela questão de ter jogado na equipe rival deles. E sobre de encontrar ele, eu vou cumprimentar normal, olhar no olho dele, como sempre fiz com qualquer pessoa. Então, da minha parte, vai ser isso. A polêmica começou quando Sacha, ainda no Inter, dançou uma valsa na final do Gauchão de 2016, em alusão aos 15 anos sem títulos importantes do tricolor gaúcho. No mesmo ano, Luan respondeu xingando o jogador na conquista do Grêmio na Copa do Brasil, feito que repetiu no título da Libertadores. Sacha foi perguntado se teria a mesma atitude caso fosse campeão e respondeu da seguinte forma. A gente costuma lembrar das pessoas que a gente gosta ou ama nesses momentos, né? Então, eu não amo ele, muito menos gosto. Então, com certeza ele lembrar dos meus familiares, dos meus companheiros. Então, com certeza, se eu for campeão, esse vai ser o meu recado. Polêmicas à parte, o time do Santos, que contará com o retorno de Eduardo Sacha, segue com duas dúvidas para enfrentar o Grêmio. O zagueiro David Braz, que se recupera de uma pancada na panturrilha, e o atacante Rodrigo, que vem se recuperando muito bem de um entorse no tornozelo esquerdo. E, inclusive, foi a boa surpresa no treinamento desta sexta-feira. O garoto de 17 anos veio até para o gramado, trabalhou com bola e, pelo que vimos, participou normalmente das atividades. Sinal de que pode pintar entre os relacionados para encarar o Grêmio. O Santos volta a treinar amanhã cedo aqui no CT Rei Pelé e depois do almoço segue viagem para Porto Alegre. E esse Rodrigo ainda vai dar muito o que falar, Chico. É bom jogador, está começando agora, tem só 17 anos. Quando ele ganhar confiança mesmo, se firmar, vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E eu vou dizer, a realidade hoje não é o Rodrigo ainda, mas esse Sacha caiu que nem uma luva no ataque do Santos, né? Estava abandonado, ninguém queria saber do cara, arrumou, dançou a valsa lá com a bandeirinha, provocou o Luan. O Internacional vem numa fase ruim, mas ele sabe o quanto dói uma saudade. E vai ser Inter e Santos, né? Não, vai ser Grêmio e Santos. Lá em Grêmio. Quer dizer, ele vai ser xingado, os caras vão pegar no pé dele. E olha, Sacha, se fosse você, eu fazia 3. Estou torcendo por você, gosto desse garoto aí. Boa. E no São Paulo, o técnico Diego Aguirre comandou a equipe no último treino antes do confronto de amanhã contra o Atlético Mineiro no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações do Tricolor. Confira. Fala pessoal, aquele abraço. O professor Diego Aguirre permitiu apenas 15 minutos de imagens hoje aqui no CT da Barra Funda. É a preparação do São Paulo, que segue invicto no Campeonato Brasileiro após 3 rodadas com 2 empates e 1 vitória, para o jogo de amanhã no Morumbi diante do Atlético Mineiro. A ideia do Aguirre é manter a base do time que empatou no Rio de Janeiro com o Fluminense. Lembrando que o Reinaldo, lateral esquerdo, retorna, deve ser titular. Rodrigo Caio continua vetado pelo departamento médico e para o jogo de amanhã a expectativa de bom público no Cícero Pompeu de Toledo para essa partida diante do Atlético Mineiro, tendo em vista que a diretoria São Paulina reduziu o preço do ingresso. O mais barato para amanhã custa R$10 e será assim ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Depois do jogo pelo Brasileirão, neste sábado no Morumba, diante do Galo, o Tricolor começa a pensar na Copa Sul-Americana, porque na quarta-feira, novamente em casa, no Cícero Pompeu de Toledo, tem a partida de volta diante do Rosário Central da Argentina. Lá, o jogo foi 0-0, o São Paulo precisa de uma vitória simples para avançar na Copa Sul-Americana. E para esse jogo contra o Rosário Central, mesmo que esteja recuperado do problema no pé, Rodrigo Caio está fora porque foi expulso na Argentina. Um abraço, bom final de semana. Antes de pensar no Rosário, tem que pensar no Atlético, que vai ser complicado. Então, vamos, eu estava até conversando com o Guilherme Camargo, nós fizemos live agora lá no site da Gazeta, e eu vou dizer o seguinte para você, esse jogo aí, se eu fosse jogar,
na loteria esportiva, eu colocaria empate ou Atlético. Porque esse Atlético Mineiro, embora seja uma mistura de ex-corintianos com ex-palmeirenses, é um negócio esquisito. Lá tá o Elias, lá tá o Fábio Santos, o Roger Guedes, A gente vai pôr uma matéria sobre isso lá no site. É uma galeria, um monte. É um monte de gente, Juninho, né? É um monte. O Arouca. Né? Enfim, tem é metade Corinthians, metade Palmeiras. Conseguiram unir, fizeram uma salada dos dois times. O Ricardo Oliveira, que era do Ricardo Santos. Oliveira. O Ricardo Oliveira, que era do Santos. Isso. Né? Enfim, e ele vai babando para cima, né? Então, quer dizer, vai ser um jogo interessante. Eu acho que o São Paulo vai ter que suar lágrimas, ou vai chorar lágrimas de sangue para poder ganhar. Agora também se ganha do Atlético, viu, Toninho? Se ganha, aí a moral do nosso Aguirre vai lá para o céu. Bom, só para falar o seguinte, o Neymar fazendo embaixadinhas lá na França, ele chegou lá, tá lá no site gazetesportiva.com o vídeo dele caminhando e fazendo embaixadinhas, quer dizer, tá se recuperando muito bem. Fim da enquete do site gazetesportiva.com, você acha que o Palmeiras deveria entregar o jogo contra o Júnior Barranquilla para prejudicar o Boca Juniors? E o pessoal votou que sim, 51% dos votos. Acabou, pessoal. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando Herbert Viana, vocalista dos Paralamas do Sucesso, que hoje completa 57 anos. Domingo tem mesa redonda e a gente te espera. E a gente se vê no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. Tchau, até domingo. Boas férias. Boas férias. Obrigado.